27 de setembro de 2020. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. A graça e a paz. Estamos juntos aqui, né? Para mais um culto no canal da Igreja Congregacional em São José da Mata. E hoje, em especial, na nossa série, né? No livro dos Salmos, que vai até o mês de outubro, nós vamos contar com a presença do reverendo Adivandro, da Igreja Congregacional em Cidade Verde, em João Pessoa. Então, ele nos dá o grande prazer de estar nesta noite trazendo a mensagem da palavra do nosso Deus. Então, eu quero convidar você, né, para este culto de louvor, de adoração ao nome do Senhor Jesus. Vamos então fazer a leitura da palavra de Deus nesta noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia também no livro dos Salmos, né? O Salmo de número 121, que diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não descansará aquele que te guarda. É certo que não descansa nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos juntos nesta noite cultuar ao nosso Deus. Vamos orar neste momento, meus irmãos, colocando nossas vidas e sua vida também diante de Deus. Deus amado, te louvamos nesta noite por mais este culto que está podendo ser realizado. Abençoa todos que estão ao alcance desse canal. Abençoa o teu servo que vai trazer a palavra. Abençoa os louvores. Abençoa as famílias da nossa igreja. Abençoa as famílias que estão recebendo este culto nesta noite. Todos aqueles, meu Deus, que estão ao alcance desse canal possam ser ricamente abençoados por Ti. Toma a frente desta nova semana. Cuida de cada um de nós. Vai à nossa frente, ó Deus amado. Abençoa cada lar, cada pai de família, cada mãe de família. Cada uma casa, Senhor. Cada uma família da nossa igreja. E todos aqueles que estão ao nosso alcance sejam abençoados por Ti. Abençoa aqueles que estão enfermos. Obrigado pelos que estão se recuperando desse Covid. Ó Deus amado. E cuida daqueles que estão em tratamento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Preferi ir atrás das minhas paixões, construir os meus próprios palácios. Fui atrás da minha própria fama, atraído pelo brilho desse mundo. Mas agora me levanto, pequei contra Ti, estou de volta, estou de volta. Mas agora me levanto, pequei contra Ti, estou de volta, estou de volta. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou.
dizem que o coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe um amor. E esse amor se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Brasil, é hora de voltar ao primeiro amor. Nações, é hora de voltar ao primeiro amor. Fernandinho, olha, é hora de voltar ao primeiro amor. Não adianta simplesmente gravar, cantar, pregar, sei lá, tantas e tantas outras coisas. Não são métodos, não são formas, não, sou eu quero entrar. Então abra a porta, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Abra a porta porque eu quero entrar. Eu quero ceiar contigo, eu quero ceiar contigo. Ao primeiro amor estou de volta aqui. Ao primeiro amor estou de volta aqui. Ao primeiro amor estou de volta aqui. Aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai. Ao primeiro amor estou de volta, aqui estou. Ao primeiro amor estou de volta, aqui estou. Ao primeiro amor estou de volta, aqui estou. Aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai. Gente, a graça e a paz de Cristo para todos. Muito boa noite a vocês. Eu estou muito feliz em poder estar aqui. Já quero desde já agradecer o convite ao pastor Helder, meu amigo, homem de Deus. Louvar a Deus pela vida dessa igreja. E agora, sem mais delongas, eu gostaria de meditar com os irmãos, continuando essas meditações nos Salmos, no Salmo de número 135. Então, se você estiver com a sua Bíblia, por favor, abra, deixe ela aberta, no Salmo de número 135. A minha versão é a NVI e eu vou fazer uma leitura apenas até o verso de número 7. Contudo, nós vamos saltar alguns versos e certamente ler depois, tá bom? O texto diz assim: Aleluia! Louvem o nome do Senhor, louvem-nos, servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus. Verso de número 3. Louvem o Senhor, pois Ele é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois Ele é amável. Porque o Senhor escolheu Jacó, a Israel, como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei. Verso 5. Que o Senhor é grande, porque foi Ele o soberano, e Ele é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, e envia os relâmpagos que acompanham a chuva, e faz com que os ventos saiam dos seus depósitos. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, meu Deus, através desse salmo. Fala com a vida da tua igreja, Senhor, com cada um que está a nos ouvir nesse momento. Senhor, que a tua palavra possa ser claramente exposta, pregada, e que os nossos ouvidos e olhos espirituais possam estar atentos, Senhor, à tua voz. Me usa, Senhor, como instrumento em tuas mãos, e que eu seja fiel a esse texto sagrado, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus e para a glória dele. Amém e amém. Irmãos, motivos para adoração. Você tem motivos para adorar? Você tem motivos para engrandecer esse Deus? Eu acredito que cada um de nós aqui
com certeza, certamente tem vários motivos de adoração. E é interessante que este salmo, ele cabe bem dentro desse assunto, porque o salmista aqui, ele oferece vários motivos para a adoração. Antes de entrar propriamente no texto, irmãos, eu gostaria de levantar aqui duas informações de caráter elucidativo com o objetivo de esclarecer o texto e de contextualizar você a este salmo. Em primeiro lugar, primeira verdade que eu gostaria de destacar elucidativa é que este salmo, ele não é um salmo original do autor, mas se trata, como alguns estudiosos, de um mosaico bíblico. O que isso significa, pastor? Significa que o salmista, ele recortou partes das escrituras e para fazer uma canção, ele as selecionou, escrevendo o salmo e cantando as escrituras. Isto é, ele para cantar, ele reúne o povo, conclamando o povo para cantar a Bíblia. Inspirado por Deus, ele leu a Bíblia. E aí pegou textos bíblicos fazendo uma canção. A segunda informação, ainda elucidativa, é de caráter agora interno. Eu não sei se você percebeu, nós não lemos todo o salmo, mas o salmo começa com uma palavra e também termina com uma palavra. O salmo começa com aleluia. E se você olhar para a sua Bíblia, no verso de número 21, ele também termina com aleluia. Aleluia no início, aleluia no final. Aleluia significa louvado seja Deus, ou Deus seja louvado. É como que o salmista estivesse conclamando o povo para o louvor, e é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está chamando o povo para a adoração. Ele começa com aleluia e ele termina com aleluia. Como que num sanduíche, ele começa e termina conclamando o povo para a adoração. E o meio ou o corpo do texto, ele alenca alguns motivos para a adoração. E aí, irmão, diante disso, eu gostaria de olhar para o texto e de forma clara, rápida, objetiva, levantar alguns motivos que o salmista ele nos oferece a fim de que nós adoremos ao Senhor. Então, para adorar ao Senhor, em primeiro lugar, a pergunta que eu gostaria de levantar é: por que devemos adorar? O salmista nos diz que devemos adorar ao Senhor em primeiro lugar, irmãos, porque o Senhor nos escolheu. Isto mesmo. O salmista nos diz que devemos adorar ao Senhor porque o Senhor nos escolheu. No verso de número 3, ele diz: louvem ao Senhor, pois Ele é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois Ele é amável. Por duas vezes o salmista nos chama a louvar. E por duas vezes ele nos oferece o pois. Louvem ao Senhor, pois Ele é bom. Cantem ao Senhor, pois Ele é amável. Se nós terminássemos aqui, irmãos, a questão do amor de Deus, a questão do cuidado, da bondade de Deus, seria termos abstratos, não seriam palpáveis, pegáveis. É por isso que o salmista nos oferece o verso de número 4. Como eu posso ver o amor de Deus? Como eu posso adorar a Deus? Ele nos diz no verso de número 4: porque Ele escolheu Jacó, a Israel, como seu tesouro pessoal. Em algumas versões, você vai ter assim: tesouro de possessão. Se você quiser, grife a palavra escolheu. Porque, como já disse certo estudioso, Charles Spurgeon, pregador batista do século XIX, ele disse que a eleição de Deus é um dos principais argumentos para a adoração. E é exatamente isso que ele tem aqui, que nós temos aqui, irmãos. Deus é bom e Deus é amável, porque Ele escolheu Jacó. De acordo com Paulo, no capítulo 9 de Romanos, ele não escolheu Jacó de modo aleatório, mas escolheu antes mesmo que ele nascesse, antes do seu nascimento. E percebe, irmãos, não foi com base no caráter de Jacó, não foi com base no que Jacó iria fazer, mas Deus escolheu de forma soberana. Como podemos aplicar, irmãos, a eleição de Deus? Como eu posso adorar a Deus através da eleição, na prática? Eu pergunto a você: onde você estaria hoje, meu irmão? Onde você estaria hoje, minha irmã, se não fosse o amor eletivo de Deus?
como estaria a sua casa? Como estaria a sua família se um dia Deus não tivesse de modo soberano lhe chamado? Irmãos, quando pensamos desta forma, nós conseguimos adorar, porque eu digo por mim, obviamente, se eu não estivesse na igreja, se eu não fosse chamado, eleito por Deus, vocacionado e tirado do lamaçal do pecado, provavelmente eu estaria onde os porcos estão me melando, irmãos. E isso é um motivo para a adoração. Como disse anteriormente, não há um motivo tão lindo quanto esse, a eleição. Ora, Deus nos escolheu. Sabe por que você está aqui na igreja e não lá? Porque um dia, de forma soberana, graciosa e amorosa, Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Isso nos faz pensar em duas coisas, irmãos. Em primeiro lugar, nos faz pensar em quão nós fomos amados por Deus, e isso nos leva a uma humilhação. E humilhação no sentido de que nós não merecíamos. Nós não fomos escolhidos porque éramos bons e amáveis, mas o bom e amável Deus nos escolheu por pura graça. Nós não fomos escolhidos porque éramos adoráveis, mas o adorável Deus nos escolheu por sua misericórdia. O segundo argumento, a segunda coisa que eu gostaria ainda de falar, guisa de aplicação, é que a eleição ela nos faz também pensar em exaltação em Deus. Ora, em Deus nós somos eleitos. E isto deve estar no seu coração de forma prática. E você deve lembrar disso diariamente, sabe? Constantemente. Por quê? Porque neste mundo em que vivemos, nós vamos ser preteridos, nós vamos ser caluniados, nós vamos ser injuriados. Pessoas que nos amam vão nos ferir. Sabe, você não vai tirar sempre nota 10 na prova, você não vai ser sempre aprovado no concurso público, você não vai sempre acertar, você pode errar amanhã, você pode errar, inclusivemente, daqui a pouco, quando terminar um culto como esse, uma mensagem como essa, você pode estar errando agora, mas irmãos, o que importa? O que importa é saber que em Cristo Jesus nós somos eleitos, chamados, tirados, e um dia vamos ser apresentados a Ele por meio dele. Isso deve nos levar à adoração. Então, em primeiro lugar, de acordo com o Salmo, nós devemos adorar ao Senhor. Nós precisamos adorar a Deus porque Ele nos escolheu. Mas nós temos uma segunda resposta no texto, irmãos. Por que eu devo adorar a Deus? Em segundo lugar, porque Ele é grande. Em primeiro lugar, Ele nos escolheu. Isso é um motivo para adoração. Em segundo lugar, nós devemos o adorar, porque Ele é grande. Perceba o que o salmista diz no verso de número 4. O Senhor faz tudo. Perdão, irmãos. A partir do verso de número 5. Na verdade, sei que o Senhor é grande. Que o nosso soberano é maior que todos os deuses. Isto é, Ele é maior do que os deuses criados. Ele está sob ele. Aí no verso de número 6 ele diz: o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Verso 7, ele traz as nuvens desde os confins da terra e envia os relâmpagos a que saiam dos seus reservatórios. Irmãos, o salmista agora ele pinta um quadro da criação de Deus. E isso aqui é fantástico. Isso aqui merece um pouco da nossa atenção. Quando o salmista diz, no verso de número 5, que o Senhor é grande, na verdade sei que o Senhor é grande. Se ele parasse aqui, mais uma vez, a grandeza do Senhor seria um termo abstrato. Seria um termo não palpável. Como é que eu sei que o Senhor é grande? Como é que o salmista nos mostra a grandeza de Deus? Ele continua e diz, no verso de número 5 ainda, Ele é soberano e maior que todos os deuses criados. Ou seja, Ele é maior que todas as criaturas criadas. Mas não apenas isso. Verso 6. Ele faz o que lhe agrada. Nos céus, na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Isto é, Deus abraça a criação e Ele é maior que a criação. Deus é grande porque não há céu tão alto, diz o salmista, parafraseando o texto, que Ele não esteja. Não há abismo tão profundo que Ele não esteja. Há um salmo na Bíblia, há um salmo no livro do Salmo que vai dizer que se nós estivermos no mais profundo abismo, se nós estivermos no mais alto monte, lá Deus está.
Então, ele começa a se abarcar, a olhar para a criação, olhar para mar, para a terra, para o céu, para profundezas e dizer de forma clara: Deus é maior do que tudo isso, irmãos. Deus é grande. Impressionante, porque pela graça, irmãos, pela graça, Deus, ele permitiu com que o homem estudasse, por exemplo, e descobrisse que muitas coisas. Eu vou tomar a chuva, por exemplo. O homem sabe que a chuva, ela não é simplesmente, ela não simplesmente acontece, ela é causada. Há uma causa. E Deus, de uma forma soberana, ele, de forma graciosa, ele faz com que o homem aprendeu isso, o homem estudou isso e entendeu isso. Mas a pergunta é: o homem pode fazer chover? O homem pode fazer o sol raiar? Sabe, o homem pode parar uma calamidade. O homem está sob isso? Não, a resposta é não, porque só Deus pode. Embora o homem aprenda e saiba que das coisas naturais, pela graça que Deus o revelara, ele não tem poder sobre a criação, só Deus tem. Deus é grande, meu irmão. Isso deve ser um motivo para a adoração. Deus é maior do que tudo. E sabe, irmãos, como isso funciona de forma prática? Sabe como é que eu posso louvar a Deus através da sua grandeza? Ao olhar para o mar. E eu cito o mar porque eu acho o mar uma das coisas mais lindas da criação. Ao olhar para o mar, eu não vou adorar o mar, mas eu vou adorar aquele que o criou. E aquele que colocou no mar limites. Você só vem até aqui. Ao olhar para o mar, eu não vou adorar o mar, ou não vou ficar me fascinando com a natureza do mar, mas eu vou adorar aquele que um dia andou sobre ele. Aquele que desde a fundação do mundo o criou e disse: haja isso, e houve. O Senhor é grande, meu irmão. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos adorar o Senhor. Nós precisamos vivenciar essa grandeza do Senhor com a nossa adoração. Deus é maior do que os seus problemas. Deus é maior do que esta calamidade. Deus é maior do que o coronavírus. Deus é maior do que a corrupção que está abraçando o nosso país. Deus é maior, Ele é maior. E isso deve fazer com que eu e você simplesmente o adore. Adorar a grandeza do Senhor. Contemplar a grandeza do nosso Deus. Porque devemos adorar de acordo com o Salmo, em segundo lugar, porque Ele é grande. Mas nós temos um terceiro motivo, por assim dizer, para a adoração no Salmo. Em primeiro lugar, nós devemos adorar ao Senhor porque Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. Em segundo lugar, nós devemos adorar ao Senhor porque Ele é grande. Mas em terceiro lugar, nós devemos adorá-lo porque Ele nos salvou. É isto que está a partir do verso de número 8. O salmista diz: foi Ele quem matou os primogênitos do Egito, tanto dos homens quanto dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra Faraó e todos os seus conselheiros. Verso 10, irmãos. Foi Ele, foi Deus, quem feriu muitas nações e matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. Verso de número 12. Ele deu a terra deles como herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, verso 13, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O salmista começa a olhar para o passado e ver que de uma forma graciosa, poderosa e soberana, Deus salva. Deus retira o seu povo, Ele retira os seus eleitos. Ele agora olha lá para trás, Ele olha para a caminhada de Israel quando eles saem do Egito e começam a marchar rumo à terra prometida, e eles precisam enfrentar alguns reis, Og, Seom e outros reinos de Canaã. E o salmista é claro quando diz assim: foi Deus quem nos livrou, foi Deus quem nos salvou, foi Ele quem deu a vitória. Ele deu a vitória sobre o seu povo, Ele salvou o seu povo, Ele arrancou o seu povo da escravidão do pecado e agora levou o seu povo para a terra de Canaã. Isto é,
Adore ao Senhor pela salvação. Irmãos, para citar Jonathan Edwards, no livro que eu estou lendo, Avivamento Espiritual, ele diz o seguinte: nenhum tesouro dessa terra, nem o mais puro refinado ouro, nem a joia mais preciosa, feita e polida pela mão do homem, pode ser mais valoroso para o crente do que a sua salvação em Cristo Jesus. E sabe, ainda que você ande neste mundo sem nada, ainda que você não chegue ao ponto que você gostaria de chegar, ainda que você não tenha aquilo que você gostaria de ter, se você é um eleito, se você está me ouvindo aqui, se você está na igreja, se você um dia foi salvo por Cristo Jesus, você tem a coisa mais preciosa, escute isso, a coisa mais preciosa que qualquer homem poderia ter, a salvação. João, quando olhando para Apocalipse, em uma visão apocalíptica, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que as ruas da Nova Jerusalém, aquela Nova Jerusalém que desce do céu, adornada como uma noiva, as ruas são de ouro. E eu entendo aquilo de uma forma metafórica, de uma forma figurativa, nós pisando em ouro, ou seja, o que é mais valioso nessa terra, no céu, escute isso, vai ser chão, meu irmão. Precisamos adorar a Deus pela salvação. Salvação deve ser um motivo de adoração. Não esqueça disso. Ainda que você passe por muitas lutas nessa vida, ainda que você de vez em quando sofra bastante, bem-vindo ao clube, você é um salvo. Deus te livrou. Assim como Ele fez com o seu povo, livrando do Egito, Deus te tirou do Egito espiritual. Ele te tirou do lamaçal de pecado. E em Cristo, Ele te mostrou a luz. Então louve ao Senhor por isso. Porque devemos adorar, irmãos? Em primeiro lugar, porque Ele nos escolheu. Em segundo lugar, porque Ele é grande. Em terceiro lugar, porque Ele nos salvou. Mas em quarto e último lugar, nós devemos adorar ao Senhor, porque Ele é um Deus vivo. É exatamente isto que o salmista vai pintar nos últimos versos do texto, a partir do verso de número 14. E o Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações, verso 15, não passam de ouro e prata, feitos por mãos humanas. Têm bocas, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, e nem têm ouvidos, mas não podem escutar, nem há respiração em sua boca. Preste atenção no verso de número 18, irmãos. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Bendigam o Senhor, Israel, bendigam o Senhor, aos sacerdotes, bendigam o Senhor, levitas, bendigam o Senhor, os que temem ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia. O salmista, para apresentar a magnitude de um Deus vivo, ele, por contraste, apresenta os deuses mortos. No verso de número 15, ele diz: os ídolos das nações não passam de ouro e prata, feitos por mãos humanas. Aí no verso de número 16, ele começa a especificar: eles têm boca, mas não podem falar. Isto é, eles não se comunicam com aqueles seus adoradores. Por contraste, entenda isso, o nosso Deus, ele é vivo. E Ele fala com você. Ele está falando agora. Ele se comunica, Ele usa os seus servos, Ele usa a sua palavra. Eles têm ouvidos, mas não podem escutar. Ou seja, eles não ouvem as orações dos seus adoradores. Por contraste, Deus está atento às orações dos seus. Deus escuta você. Deus escuta você no quarto secreto. Deus escuta você quando você está sozinho. Os ouvidos do Senhor estão abertos para os filhos de Deus. Por contraste, o salmista está dizendo isso. Eles têm olhos, mas não veem. O nosso Deus tudo vê, irmãos. Ele contempla o nosso sofrimento, Ele contempla as nossas lutas, Ele vê, e Ele vê como quem quer cuidar, Ele vê como quem quer nos tirar, Ele vê como quem quer nos livrar.
E aí no verso 18, no verso ainda de número 17, ele diz: eles têm ouvido, mas não podem ouvir. Aí parte B, não há respiração em sua boca. É a conclusão, eles estão mortos. Eles são mortos. Em contrapartida, o nosso Deus é um Deus vivo. Meus irmãos, não servimos a um Deus morto. Aleluia. Não temos um amuleto. A propósito, a lembrança cristã, o amuleto, entre aspas, cristão, é um túmulo vazio. O túmulo está vazio. Ele vive. Ele vive. E isto deve ser um motivo de adoração. Isto deve ser um motivo de você ir para os cultos, adorar um Deus vivo. Ele vive. Isto deve ser um motivo de você acordar amanhã e lembrar: o meu Deus vive. Isto deve ser um motivo de você adorá-lo, porque Ele vive. O nosso Deus é um Deus vivo. O adore por isso. O adore por isso. Ele não está morto. Os ídolos, sim. Aqueles que fazem os ídolos também. A propósito, o verso 18 é pesado, porque ele diz: tornem-se como... É uma promessa de frustração. Tornem-se como eles, todos aqueles que os fizeram e que adoram. Mas nós não. Nós adoramos um Deus vivo. Eu quero concluir, irmãos, essa reflexão trazendo uma história, salvo engano, está em um livro do Charles Swindoll, chamado Vivendo Acima da Mediocridade. Ele conta a história de um rei que de repente morre e o seu filho tem que assumir o trono do seu pai ainda muito cedo. E quando aquele rei morre e o seu filho assume o trono, a primeira atitude que ele toma é convocar os seus conselheiros para uma reunião. E interessante que muitos daqueles conselheiros que faziam a parte do conselho do rei tinham sido seus professores. E aí eles estão numa mesa esperando, de repente as portas se abrem e o jovem rei vem entrando e todos ficam de pé. E aquele menino se espanta com essa reverência e diz: calma, gente, eu sou apenas um homem. Um dos conselheiros tomando a palavra diz: falaste bem, majestade. Tu és apenas um homem, por isso estamos de pé. Se fostes Deus, estaríamos prostrados. Cairíamos prostrados diante de ti. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Ele escolheu você, Ele te elegeu, Ele é grande sobre a tua vida, Ele te salvou e Ele está vivo. Que Deus coloque essa mensagem no seu coração e que, em nome de Jesus, você tenha motivos de sobra para a adoração. Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu quero agradecer o convite e louvar a Deus pela vida dessa igreja. Que Deus, em nome de Jesus, guarde cada um de vocês. Que bênção, né? Estamos chegando ao término nesta noite e queremos desejar a todos uma semana abençoada. Agradecemos o pastor Adivandro por ter trazido a mensagem da palavra de Deus e a você que esteve conosco aí, né? No culto desta noite, culto do canal da Igreja Congregacional de São José da Mata. Uma boa semana para todos, né? Em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Boa semana e vamos aí ao cântico final em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova
e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo.